Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Convidado especial Dr. Álvaro Amaro, vereador na Câmara Municipal de Palmela, candidato a presidente nas próximas eleições autárquicas ao referido município e mais ainda homem de grande sensibilidade cultural, particularmente naquilo que diz respeito à cultura musical. O agrupamento Dialeto é um dos seus grandes intentos culturais. Dr. Álvaro Amaro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, ao Ricardo, à Céu, a toda a equipa. É sempre um prazer este reencontro com um programa de palavras sentidas e com sentido. Muito obrigado. Pergunta boa para começar, passo o pleonasmo, a conversa quando os convidados têm o seu perfil. Ora cá vai. O que é que pensa dos politólogos que fazem escola pelo discurso, repetindo que hoje em dia o comunismo não é um paradigma, mas um mero espaço literário de crítica a tudo aquilo que vai mexendo? O comunismo é uma forma de intervenção social que incomoda muita gente. Até os próprios politólogos que têm pouco trabalho feito, a reflexão é necessária, mas ela é tanto mais justa quanto parte da prática, ou seja, temos que ser teóricos, reflexivos a partir de uma prática. E, de facto, intervir socialmente pode ser designado por muitos ismos, mas esse comunismo é aquela forma de intervenção social que é mais permanente, que apresenta alternativas, que tem provas dadas em muitas realizações, que não vão apenas no plano da governação local, mas em muitas formas de estar nas associações culturais, nas próprias empresas, etc. E comprova-se que é uma alternativa e que não é apenas uma teorização, porque é de facto o reflexo da vida. E se efetivamente há crítica, é porque há mal-estar, é porque há desassossego, e um desassossego necessário para pôr em causa este conjunto de valores que nos impõem, e sentimos, estes mais irrequietos, que estamos como que agrilhoados, metidos à força num barco, a rumar para um sítio qualquer que não é esse o destino que escolhemos. E, portanto, estes
comunistas e estas pessoas que incomodam muita gente são cada vez mais necessários para que o mundo reencontre o seu sentido e que deixemos o mundo melhor para aqueles que vêm a seguir. Acabou de vivenciar um pouco do paradigma comunista. Sem dúvida. Como lhe digo, hoje penso que esta questão do preconceito vai sendo paulatinamente... É um preconceito, vai sendo paulatinamente ultrapassado, mas depois há quem queira desenterrar fantasmas, mesmo quando pretendem fazer alusões e analogias com questões menos bem-sucedidas nos chamados regimes do leste europeu. Mas hoje, se perguntarmos às pessoas que viveram nesses regimes se não recuperariam grande parte de algumas políticas, de alguns valores no plano da educação, da saúde, do conjunto de direitos que tinham, eles dizem que, e eu contacto com muitos, dizem, sim, esta história de uma sociedade aberta, de consumo, etc., tem algum interesse, mas não passou de uma miragem. Hoje sentimos que estamos pior, claro. Em muitas áreas, em muitas matérias, que estamos pior do que aquilo que estávamos nesse tempo. Mas, de facto, também nunca houve propriamente nenhum regime dito comunista no mundo. Mas mais do que os modelos, são as práticas da nossa realização diária de luta contra as injustiças, pela verdadeira igualdade, de oportunidades também, pela necessidade de uma realização global do homem, não apenas na satisfação das suas necessidades básicas, saúde, o pão, a educação, bem dizia o Sérgio Godinho, e muito bem, muito bem. Mas também a cultura. E essa é uma praxis que nos distingue certamente das outras forças políticas. E quando dizem que não há alternativas ou que não há propostas concretas, elas existem. Eu diria uma que está hoje cada vez mais na ordem do dia. Se nós pagamos os bancos, porque é que não os nacionalizamos, sobretudo a banca comercial, sobretudo sim. Aquela banca que deveria reinvestir e apoiar os pequenos e médios empresários, dinamizar a economia, etc. Portanto, esta é uma proposta, mas há outras, até no âmbito da tributação dos capitais, da bolsa, etc. Portanto, temos que passar de uma fase de financiarização da economia para uma verdadeira economia que promova desenvolvimento. Está a dizer que ainda existe altruísmo suficiente no ser humano para mudar de vida? Eu creio que sim. É o que está a dizer. Eu creio que sim. E as tomadas de consciência, umas mais coletivas, outras mais individuais, acabam por perceber isso. E repare na forma espontânea e generosa como algumas manifestações recentes reuniram pessoas de diversos quadrantes que saíram à rua e que surpreenderam muita gente pelo elevado número. E isto significa que há desassossego. Depois, na altura concreta de afirmar esse desassossego, certamente haverá diferenças, mas as pessoas para já estão unidas na indignação. E isso é um sinal a ter em conta por todos aqueles que têm responsabilidades de governar o país e, sobretudo, de deixar as pessoas participarem na governação aos mais diversos patamares. Esta questão da participação é indispensável, porque, de outra forma, também aquela participação menos esclarecida, às vezes errática, sim. Ou até um pouco anárquica, também pode pôr em causa um conjunto de valores. E então, uma participação integrada e esclarecida permite o diálogo, o debate franco, o conhecimento, porque também para intervir é preciso conhecer. Claro. E para intervir melhor. Exatamente. E, portanto, eu penso que, mais do que fazer também um discurso anti-partidos, nós, todos, cidadãos, temos que fazer uma autocrítica se é que estamos a participar devidamente, seja no plano dos partidos, das escolhas, seja num plano extra-partidos, onde há muita área, muito espaço de realização. As pessoas estão-se a afastar das próprias coletividades,
que são grandes escolas de comportamento democrático, as pessoas às vezes até já se estão a afastar de manifestações culturais gratuitas. Sim, sim. Ou até dos cafés. Velhos hábitos. Ou até dos cafés, porque, enfim, o agravamento das condições sociais também explica muito. A sociologia ajuda a explicar isso. Este enconchar em casa. Pergunto eu, por conta desse desencanto da nação. A nação somos nós. Sem dúvida. O euro é o pior dos pesadelos depois, naturalmente, da guerra. É, sobretudo, pela forma como estamos submetidos e submissos às grandes potências europeias e designadamente à Alemanha. E esta forma de controlar e esta questão da especulação financeira e dos mercados e da própria globalização, ao invés de ser um avanço para a humanidade, é sobretudo uma máquina de reprodução de desigualdades e de injustiças sociais. E por isso podemos ter um euro único, mas isso não significa progresso, porque continuamos a ter, infelizmente, a Europa com países a várias velocidades, e não é isso que é desejável. A verdadeira Europa do social tarda em emergir e em aparecer. Saúdo, por conta das mensagens acabadas de chegar, Manuel Pinguinhas, José Colasso e Luís Filipe Estrela. Siga a roda, siga a roda. Mistura da chamada canção de texto com vários géneros de música portuguesa de raiz popular. Falo em definição do grupo de cultura musical Dialeto. Dr. Álvaro Amaro, o que acabei de referir serve para fazer o caminho do dialeto num tempo de crise de valores e pastilha elástica, ou é mera literatura de cabeceira que apenas serve para a nossa vizinhança? Não, sem dúvida, o Ricardo fez aí um retrato, é que nós no dialeto nos revemos. Nós, por exemplo, neste último trabalho, fizemos questão de ter uma panóplia muito diversificada de estilos dentro do próprio aromas, e por isso este plural, temos aqui vários aromas neste trabalho, mas há de reparar que todas as canções e nesta forma como a música veste as letras, que são a nossa máscara, têm intenções. Tivemos intenções muito sérias, por exemplo, em algumas canções que tentam retratar vivências, aspectos culturais, tradições de concelhos no nosso distrito, e temos outras que têm uma mensagem subjacente. A canção nunca pode ser uma canção apócrifa, que não incomode. Ela tem que continuar a ser uma canção engajada de intervenção, e há intervenção até na forma de descrever o amor. Claro que sim. E portanto, quem tiver a oportunidade de percorrer os vários temas de dialeto vai encontrar isso logo no primeiro tema, que entendemos até referir como em homenagem à geração Arrasca, que tem... Há várias gerações Arrasca. Sim, sim. Até os pais da geração Arrasca já estão Arrasca. Eu sinto-me Arrasca, não sei se vou ter reforma. Outros, enfim, toda a gente hoje está um pouco Arrasca. Mas quem ouvir o Trocar uma Dança percebe este grito de indignação e de preocupação com as jovens gerações. A tal geração que nunca foi tão habilitada academicamente, culturalmente, e que vê o seu sonho posto em causa. E quando dizemos sorvem-me o sangue, deixam-me esse zangue, ceifam-me a vida na terra prometida, isto reflete um pouco a forma de estar também do dialeto. O dialeto é um grupo inconformado de jovens, exatamente, à volta dos 50, mas que já passou muito, que têm naturalmente a sua prole, os seus filhos, e que estão preocupados com o futuro deles e com o futuro do país. E, portanto, as nossas canções também refletem.
Sorve-me o sangue, deixa-me a sangue, ceifa-me a vida na terra prometida. Tolhem-me a esperança, trocam-me a dança, solta-se o grito na raiva incontida. Sorvem-me o sangue, deixam-me a zangue, ceifam-me a vida na terra prometida. Tolhem-me a esperança, trocam-me a dança, solta-se o grito na raiva incontida. Na dança da vida com o passo trocado, na dança das fitas estou no filme errado. Destroços de sonhos errantes na serra, espezinho uma flor, tenho a primavera. Como o tempo, varrem-me ao lento, ferem-me o voo, a paixão e o sustento. Lança semente, rasgo o silêncio, cerro a decência, declino, ser inocente. Na dança da vida do passo trocado, na dança das fitas estou no filme errado. Destroços de sonhos errantes na serra, espezinho uma flor, tenho a primavera. Ferem-me o voo, a paixão e o sustento. Lança semente, rasgo o silêncio, cerro a decência, declino, ser inocente. No baile mandado não sou bom rapaz, formiga no trilho não anda para trás. Arestas de vento. Querido amigo, as canções, tal como o país, e já agora o mundo, ou parte dele, pois então, vão de carrinho, com todo o respeito, ao imutável Zeca Afonso. É verdade, Zeca Afonso é uma referência, é uma inspiração, não apenas como grande músico e compositor, mas como cidadão. Ele é uma referência pela sua forma de estar na vida, intervenção cívica. E por onde quer que andemos, seja em que estilo musical, aparecem as devidas denotações e outras conotações, portanto umas referências mais explícitas, outras implícitas, mas no caso do dialeto e mesmo alguns de nós que têm outros projetos e que têm a sua individualidade própria, nota-se essa grande influência, essa grande escola, porque a produção, seja ela literária ou musical, é um intertexto de outros textos. Claro que sim. E há até quem diga que o plágio é necessário. Se não souberes, copia. Exatamente, mas copiem, claro. Copiem aprendendo bem e copiem pelos melhores. Exatamente. Mas de facto, para nós é parte integrante dos nossos espetáculos, no nosso alinhamento. Aliás, do espetáculo do Pretérito dia 6, faz hoje 8 dias, lá esteve com 3 canções, com arranjos à nossa maneira, é certo, que espero que não tenham desvirtuado
a qualidade dos originais, mas para além disso, mesmo nos nossos temas, nós vamos beber a Zeca Afonso muito daquilo que é a nossa produção e a nossa realização. Colmeias, laços de aço forjado, um suor doce salgado de um rio que abraça o mar. Na tempestade e na bonança, onde navega a esperança, ou que o vento esforça a voz, ânsias de chegar à foz. Inocentes moinhos de maré, complacentes as casas alinhadas, escuras, fumadas, prostradas à chaminé, sentinela de obreiras exploradas, noite e dia, o torrente dos Camagos, que eram senhores do rio, e o pescado bem regado como o bastardinho do Abradinho. O vento arrasta um manto sufocante, a vista se Seixal e Almada, sente-se o cheiro da madrugada e o sabor da brisa cifrante que acaricia a vela de um farino. Lá em cima é a mina, diz a douta menina, o Cristo é rei e o burgo cresce, vai de Cacilhas a Borrigada, passa em Almada, cidade bela, da piedade. Espero por ela que torrente de sentidos respiro na maré cheia dos meus sonhos proibidos na caparica, pesco a sereia. Arestas de vento. O dialeto tem, de facto, grandes influências ao nível da linguagem musical, bebidas em Zeca Afonso. São influências marcadamente à Zeca. Contudo, eu acho, e em pequenas doses, também anda muito por ali géneros musicais
Bebidos em Fausto, Exatamente. sei lá, Sérgio Godinho também. Nós, vamos lá ver, o dialeto já tem uns anitos. Teve Quando falam em adormecido. Sérgio, falam em andamentos musicais. Exatamente. Também acho. Não, e mesmo trovante. Exatamente. Nós chegámos no final dos anos de 89, 90, 91, chegámos a fazer primeiras partes desses consagrados. Sim, não é? sim. O dialeto teve parado desde 93, praticamente, até 2008. E depois entendemos voltar à Retomar música, porque era uma o parte trabalho. de nós que não faltava qualquer coisa para nos completar. Mas sem dúvida que somos dessa grande escola. Trabalhámos com José Jorge Letria também, Sim. no início, ainda antes de dialeto, quando havia só um duo, que era o Álvaro e Lindolfo, e andámos por aí, nesses palcos, em palcos até muito sui generis, desde tocámos em cima de atrelados de tratores, Tudo isso em faz grandes parte. palcos, Tudo isso em faz grandes parte. coliseus, mas também em ambientes mais intimistas, e foi com toda essa gente que aprendemos também fazendo o caminho. O tema que acabámos de passar, por exemplo, Tem eu estava fortes para aqui influências, é a uma chulinha ouvi-lo do Fausto. e estava, exatamente, Tem grande influência, sem dúvida. e estava a sentir o Fausto. O Fausto pulava No refrão, aqui no refrão, estúdio exatamente. enquanto linguagem Até musical. hoje, se vermos outros grupos, recordo-me um grupo de uns amigos que também acompanho, aliás estive no lançamento do trabalho deles, os Boémia, por exemplo, Um bom ainda grupo. muito mais próximo, Um que grupo aliás muito até o Fausto singular. acabou por colaborar Sim, sim. neste último trabalho. E é uma escola que deveria ter mais espaço, sobretudo nos grandes canais de televisão. O dialeto não teve grande razão de queixa, que o ano passado conseguiu passar por 2 e em horários com grande audiência, mas sentimos que há pouco espaço para esta música, salvo raríssimas exceções, e em alguns programas que vão fazendo história, como por exemplo o Arestas de Vento também Tudo na faz rádio. parte do mesmo, tudo faz parte do mesmo, até a batota. É verdade. É como digo, querido amigo, a vida, sempre a vida, encaminha. Afinal, como as canções. Em 2013, o padrão sonoro do dialeto é muito diferente, por isto e mais aquilo, do cozinhado de utopias que levou à formação do próprio grupo, ou nem tanto? Eu creio que não. Nós, e aliás falando com gente mais jovem, até com as minhas filhas, associam esta linguagem musical de facto a algo ainda com raízes noutros anos já idos. É evidente que nós tentamos ir utilizando uma roupagem mais atual, as novas tecnologias, o conjunto de instrumentos mas há que um associamos compromisso, uma trilha musical. Há um compromisso. Nós podemos utilizar muitos vestidos, mas a máscara continua a ser a mesma. Exatamente, e muito bem. Mensagem acabada de chegar. O mandador é poeta e dá pelo nome de Luís Filipe Estrela. E diz assim, um grande amigo. Pergunta ao nosso amigo convidado especial de hoje, o Dr. Álvaro Amaro, quando pensa fazer com o dialeto o novo trabalho musical e se aceita um poema para musicar sobre a região dos Três Castelos. Diz o poeta Estrela, eu tenho a obrigação de debitar em antena. Está dito. Está dito. Bom, em primeiro lugar, um abraço para o nosso amigo. Costumo encontrar-me com ele aí em alguns eventos culturais e não só. Também ali por Setúbal, é de facto também um grande militante da cultura. É claro que aceitarei o poema que quiser ofertar e que terei todo o gosto em musical. Quanto ao projeto Dialeto, pois bem, isto não é fácil conciliar o conjunto de atividades e de responsabilidades que tenho com a música. Outros amigos do grupo também têm outros projetos, uns mais ligados ao fado, outros mais ligados a outros géneros musicais, e à medida que
for valendo a pena partilhar a nossa música com as pessoas, tendo espetáculos, tendo público, tendo uma grande rede de amigos, certamente encontraremos motivação para outro trabalho. Nós temos já temas novos, aliás, no último espetáculo apresentámos um tema inédito, foi mesmo a primeira vez que foi apresentado dentro desta toada, mais popular até, chamado Roda das Solteiras. O título promete. Promete. E teve excelente aceitação. E de facto, como o tempo não é muito e a música é a nossa vida, mas não fazemos vida da música. Claro. Temos que dar resposta a outras obrigações familiares, profissionais, etc. Vamos construindo repertório, mas que temos de facto em grande quantidade, em particular o Lindolfo Paiva, que escreve muito bem, que tem imensas canções, poemas lindíssimos também. Eu produzo, sou menos proeficiente a produzir, porque o tempo é muito pouco para algum momento de reflexão, mas mesmo no meio deste stress todo, sinto que nos últimos tempos tenho produzido mais. Mas acho que tem que ver com o tal desassossego. Pois também. E o desassossego, curiosamente, está-me a levar a escrever mais e a compor. Pois bem, fico à espera, digo ao Luís Filipe que fico à espera fica no ar. Que nos encontramos por aí. Peço imensa desculpa, mas as eleições ainda vão demorar a chegar. E pelo facto, teremos muito tempo para destacar valores, caramelos e palmelões, naturalmente com tudo aquilo que isso significa. Façamos de cidadãos livres do mundo, e somos. Será possível a construção um dia de uma sociedade a partir da cultura, logo assim uma sociedade diferente desta coisa chamada economia? Eu creio que não há uma verdadeira sociedade sem cultura. E é precisamente por isso que temos ciclicamente algumas crises de valores muito graves, em que os ditames da finança e da economia acabam por subvalorizar e menosprezar a cultura. Mas é de facto com mais cultura que teremos efetivamente gente mais livre, mais realizada e mais capaz de escolher. Acho que as escolhas e as boas escolhas só se fazem na posse de um background cultural, multicultural também, diversificado, que permita uma diversidade de análise que leve às escolhas dos caminhos certos para a vida de cada um de nós e para o nosso país e para o mundo. E por isso, nestes tempos de crise, eu penso que a cultura é ainda mais importante. Não tanto aquela cultura que se deixa mercantilizar, mas aquela cultura que é aquela que sobrevive, que é mais genuína, num momento em que há menos apoios financeiros, em que há mais dificuldades. Penso que está a renascer uma nova forma também de fazer cultura por via das dificuldades que existem. Ela não morrerá e de facto é uma pena termos que estar a contabilizar tostões e a ratear apoios quando deveria ser algo natural. Ela de facto é tão importante quanto o pão para a boca, para utilizar uma expressão banalizada, mas que continua a ser suficientemente expressiva para se dizer que as pessoas necessitam, mesmo em tempos de menor produção, de espaço para a sua realização pessoal, para a sua realização coletiva. E eu fico feliz num concelho onde sempre houve um enorme apoio à cultura, desde a construção das primeiras sedes das coletividades mais jovens, porque outras felizmente são centenárias e têm enormes pergaminhos e páginas de ouro na nossa comunidade, mas desde esses tempos aos transportes, aos subsídios mais generosos, hoje os apoios são efetivamente menores. Eu creio que até passámos do 80 para o 8,
mas que hoje também existe consciência da necessidade de fazer de outra forma, partilhando recursos, resistindo, é o tal 1% para a cultura. Claro, claro. É muito isso. Que podemos dizer, mas 1% ainda é pouco, mas o problema é que neste momento nem metade disso existe para a cultura. Nós não temos Ministério da Cultura, aliás, não temos um governo de cultura. E vai tudo ficando nos braços da governação local, pela sua proximidade. Sim. Tem a obrigação de acarinhar as dinâmicas que existem. Mas eu dizia que neste Conselho, não obstante as dificuldades atuais, que nós reconhecemos o menor apoio que tem sido dado, em particular às associações filarmónicas, grupos de teatro, etc., resiste-se com muita qualidade, continuando a fazer coisas com muita qualidade. Temos uma enorme diversidade cultural. Aliás, eu tenho dificuldade em representar o município, tal como os meus camaradas vereadores e a minha Presidente, de estarmos em todos os eventos, porque quase todos os dias há vida cultural. Mesmo em época de crise. Exatamente. E isso é um bom sintoma. Santa criatividade. É um sintoma de grande criatividade e do tal grande desassossego que é necessário para manter verdade. viva a Querido chama. amigo, cá vamos culturando. É verdade. E o que mais importa é saber ver, saber ouvir, saber escolher e depois saber fazer. Exato. O tempo para a neutralidade, outro tempo, ainda vale. Hoje eu penso que ninguém é neutro, ou não se deve ser neutro. Não se pode estar de bem com Deus e com o diabo, como se costuma dizer. O tempo é precisamente um tempo, este tempo que vivemos tem que ser um tempo de inquietação e de afirmação e de escolhas. E, portanto, a neutralidade pode ser, neste tempo que necessita tanto de intervenção, um ato de cobardia que se paga caro. Não adianta as pessoas dizerem que está tudo mal e absterem-se. Não adianta as pessoas criticarem a corrupção, os banqueiros, alguns titulares de cargos políticos e voltarem a fazer escolhas erradas. E não adianta a crítica estéril. Ela tem de ser consequente. E tem que ser consequente com ação. E essa neutralidade é uma não-ação. E, portanto, eu considero que o tempo da neutralidade é um tempo perigoso de adormecimento, Sim. que, aliás, nos conduziu, porque nos deixámos alienar com muitas facilidades de muita coisa também, conduzindo-nos a um estado de letargia em que andámos distraídos e parece que fomos surpreendidos por este baque que nos aconteceu nos últimos anos. E já havia sinais e pouca gente os soube ler. E, portanto, isto é a prova de que o tempo não é de neutralidade, mas tem de ser um tempo de afirmação de diferenças e o retorno das ideologias. Ideologias que, por sua vez, também não podem ser cristalizadas. Elas têm que ser dialeticamente renovadas. Sobretudo, humanizadas. Exatamente. E renovadas porque elas têm que sentir o tempo e os tempos. Não é? Querido amigo, ficar parado é não ser responsável. É o que disse. Sim, de certa forma, é evidente, no contexto daquilo em que estamos a pensar, no quadro atual, tudo é movimento. De transformação social, o movimento tem que ser perpétuo, como dizia o poeta, e dialético. E essa tem sido a minha forma de estar na vida e tento contagiar aqueles que partilham os valores que eu também partilho, no sentido de ajudarmos a transformar. E a transformação é movimento. Tal como diria o nosso amigo Samuel Quedas, estamos enquanto raça sobrevivente perto das cavernas. Esta questão... Andamos enfim, por lá. Mas ainda bem que há homens primitivos e que há homens que continuam, mesmo regressando ao tempo das cavernas, a ressurgir com e a fazer... Com telemóvel, gravatinha... É verdade. Água de cheiro...
sem dúvida. Essa é uma grande provocação, mas... É do Samuel. Muito. Soa o martelo nas mãos, como sou uma navalha, instrumentos de trabalho, em dedos que nunca falham. Instrumentos de trabalho ou mortes de mão primeiro. Cresce o tempo no trabalho do martelo de ferreiro. Primeiros mortos são peso, ferro no sangue não fere. Instrumentos de trabalho de um calor que não requer. Desespero não é palavra, nem será no instrumento. A mão de cobre ao metal, de material nos dedos, dá-te o trabalho, transpira a fome de um operário. Instrumentos de acidente, na justiça de um salário. Se me desdiz ao orado que o camponês não acusa ou comemora a semente com as mãos sem armadura. Se me desdiz ao orado que o camponês não acusa ou comemora a semente com as mãos sem armadura. Movimento de calor, músculos que se recusam. Sol a sol de instrumentos ou mortes de qualquer cura. Soa o martelo nas mãos, como sou uma navalha. Instrumentos de trabalho, em dedos que nunca falham. Dá-te o trabalho, transpira a fome de um operário. Instrumento de acidente, da justiça do salário. Se me desdiz ao arado que o camponês não acusa ou comemora a semente com as mãos sem armadura. Se me desdiz ao arado que o camponês não acusa ou comemora a semente com as mãos sem armadura. Arestas de vento. Há 3 semanas atrás, creio, entrevistei aqui na Popular FM, através do Arestas de Vento, Rui Guerreiro, diretor do grupo de teatro Artimanha Pinhal Novo. Significados trouxeram significados e quando demos pela coisa, estávamos a falar do futuro cultural de Palmela e respectivas possibilidades e mais que lhe valha. Bom, já lá iremos. Pergunto eu, Rui Guerreiro vale o quê no concelho de Palmela? Rui Guerreiro é uma referência no teatro dito amador no nosso concelho, na cultura. É um homem da minha geração, um pouco mais velho. Tive o privilégio de fundar com ele a Ação Teatral Artimanha, de partilharmos na nossa juventude também outras dinâmicas juvenis e culturais, e é de facto, houve já quem dissesse que ele era um visionário, mas ainda bem, porque tem tido precisamente visão, e devemos ao Rui, em Pinhal Novo, muitos jovens, outros já menos jovens, já com filhos e netos, a passagem de várias gerações por uma associação de referência em Pinhal Novo, que faz muito mais do que apenas teatro, sendo que teatro já é uma alma muito grande, mas que é um parceiro em muitas outras realizações
culturais na nossa vila, Pinhal Novo, mas também no concelho. E é de facto um grupo que ganhou reconhecimento e prestígio, quer a nível local, quer a nível nacional, e portanto muitas gerações de pinhalnovenses e não só já passaram pela ação teatral Artimanha e ficaram não apenas com o bichinho do teatro, mas ficaram a amar a cultura, a amar o associativismo e a amar a sua terra, e isto não tem preço, e devemos muito desse trabalho ao Rui, pela sua persistência. O Rui tem passado o testemunho a vários outros atantes nas várias direções, mas é sempre importante que o Rui esteja por perto, seja como dirigente, seja como diretor artístico, seja como produtor de trabalhos teatrais. O Rui não pode deixar o ata. É de facto uma chama que inspira muitos outros a continuarem esse trabalho. É muito assim. Vamos de seguida ouvir um pequeno recorte dessa conversa pública com Rui Guerreiro. Para o caso, tendo como pano de fundo alguns interesses culturais do concelho de Palmela. De seguida, o Dr. Álvaro Amaro fará a respectiva operatória. Digamos assim, vamos ouvir. Eu acho que há iniciativas que se fizeram ao longo destes últimos anos que têm todo o sentido de continuarem a serem feitas. Nomeadamente, há alguma atividade ligada a adegas, portanto, à Rota dos Vinhos. Não é por Palmela ter deixado de ser a cidade europeia do vinho que vamos deitar fora todos os valores que assimilamos ao longo destes últimos anos. Eu acho que é um caminho, é um terreno fértil para se continuar a intervir culturalmente, mas numa lógica do vinho, também com alguma atividade. Depois temos a ver o seguinte: recentemente foi requalificado aquele parque lindíssimo que dá para o Castelo de Palmela. Sim, sim. O Parque Venâncio José Ribeiro da Costa. Sim. Esse espaço, como está totalmente melhorado, é um enorme espaço de programação de eventos culturais. Aqui não é maravilha de Palmela, também é maravilha de Portugal. Nós somos um país onde em média chove 23 dias por ano, onde a temperatura é amena ao longo da maior parte do ano. Portanto, e nós, nisto aqui, verdade seja dita, em Palmela temos tido alguma projeção de a própria cultura invadir os jardins, sair fora das salas. E esse caminho tem sido trilhado ao longo destes anos e deve ser reforçado. Deveremos de repensar algumas outras formas, sim, não há dúvida nenhuma. Produzir para o próprio castelo tem de ser pensado de formas totalmente diferentes. A pessoa que visita o Castelo de Palmela demora 15 minutos no castelo. Passado 15 minutos tem outro público que está lá. Aqui, e porque é esta diferenciação com o Parque Venâncio? Porque o Parque Venâncio, Sim. devido às suas sombras, devido a como está estruturado, permite, se calhar, que a pessoa possa ir para lá e demorar um bocado mais para estar ali naquele silêncio, rodeado daquele arvoredo lindíssimo. Portanto, este aqui é eu estou só a falar de Palmela por causa da recente requalificação do Parque Venâncio, não é? Mas temos no próprio Pinhal Novo, no próprio Jardim, temos sítios também na Quinta do Anjo. Portanto, a cultura também passa um bocadinho por vamos fazer, ok, temos de programar salas, é verdade, sim senhora, temos de programar equipamento, é verdade, mas deixar uma grande liberdade para se programar rua, para se programar jardins. Exatamente, um equipamento fundamental, a rua. Arestas de vento. Mensagens acabadas de chegar. Uma vem do Coço, a ditosa Vila Constória, outra de Setúbal. A terra de Luísa Todi, Bocage e até de Zeca Afonso.
Diz Ana Maria Nunes do Coço, parabéns, é com pessoas como vós que a cultura vai tendo valor. Continuem. Muitas felicidades para o programa, uma grande entrevista. As maiores felicidades para o Dr. Álvaro Amaro. Obrigado. Também um grande abraço para o Coço. É uma vila também com história e com pergaminhos, sobretudo na luta contra o fascismo e não só. E a outra vem de Setúbal, eu já disse, e foi enviada por Francisco Sousa, um histórico da vida setubalense, um homem ligado ao movimento associativo, um realizador nato. Muito bem. Diz o Francisco Sousa: Ricardo Cardoso, grande entrevista ao Dr. Álvaro Amaro, que ele ganha as eleições em Palmela. Diz o Francisco Sousa. Muito obrigado. Se as pessoas quiserem, as pessoas é que hão de escolher. E mais diz: Ricardo Cardoso, vamos realizar uma tarde de cultura no dia 25 de abril aqui no Forte da Bela Vista e precisamos de tua ajuda. Muitos abraços, Francisco Sousa. Francisco Sousa, estamos nessa. Um grande abraço. Dr. Álvaro Amaro, faça, por favor, a respectiva operatória à conversa do Rui. A conversa do Rui e os aspectos que ele suscita não poderiam ser mais pertinentes e atuais. Eu também tenho dito, relativamente ao título de Palmela, Cidade Europeia do Vinho, que era apenas o início de um percurso em que nesta matéria da associação de produtos culturais, produtos turísticos e os produtos endógenos do nosso concelho, o vinho, o queijo, a maçã riscadinha, etc., nada seria como dantes. E de facto esse título foi apenas o início para continuarmos com o enorme movimento cultural que também se desenvolveu e se operou em torno desta temática do vinho. As adegas passaram a ser salas de visita, houve encontros de corais em adegas, houve teatro do bando e não só em adegas, houve outras realizações, fados, palestras, enfim, passaram a ser espaços de promoção deste produto, deste ouro, deste tesouro de Palmela, mas também de outros tesouros, porque Palmela é de facto um concelho não apenas de vinho, mas é também um concelho de arte, um concelho de música, um concelho de cultura, e de facto hoje a chave do sucesso está também na associação de todos estes produtos. Se nós queremos atrair visitantes, turistas, se queremos propiciar desenvolvimento económico, social, cultural, tudo isto tem de estar associado. A pessoa desloca-se aqui e não pode vir apenas ver uma adega, a parte mais antiga, a parte já mais intervencionada tecnologicamente, e levar este maravilhoso néctar. Tem que ter outros motivos de atração também para se deslocar, porque senão compra no supermercado. Claro. E portanto vir a Palmela é isto, é fazer o roteiro do nosso património, e que se venha a Palmela ao concelho porque vamos ter os campeonatos europeus de orientação, e que se venha a Palmela porque vimos andar de BTT, mas que depois possamos almoçar e desenvolver a restauração local, possamos simultaneamente assistir a um grande espetáculo e que chocamos com ele na rua. Lá está, é que nós não temos que ir forçosamente ao equipamento cultural. Houve um tempo, e ainda há muito a fazer em matéria, sobretudo de requalificação de alguns equipamentos, mas nós já temos uma rede de equipamentos muito interessante, que é complementada não apenas com as infraestruturas municipais, das juntas de freguesia, mas também com as infraestruturas do próprio movimento associativo. Hoje o grande desafio até é ter condições financeiras para conservar e manter esses equipamentos, porque eles têm tempo de vida útil, têm também obras de conservação que necessitam, upgrades de tecnologia, porque hoje, de um momento para o outro, as coisas ficam desatualizadas, e, portanto, a cultura tem de estar em toda a parte.
e tem de estar nos nossos espaços públicos que também foram requalificados. Claro. O Rui deu um excelente exemplo. O Parque Venâncio Ribeiro da Costa, que aliás no pretérito de fim de semana teve uma noite pela madrugada dentro, ainda no âmbito do março a partir, mas já em abril, com rap, com associações juvenis a ocuparem aquele espaço de uma forma saudável. E é de facto um espaço com vários recantos, onde podemos deixar os filhos a brincar num excelente espaço de jogo e recreio, onde eu tive o privilégio de participar numa tradição de Palmela, que foi a segunda-feira das merendas, onde fizemos um piquenique e partilhámos a merenda na segunda-feira passada, e depois aquele magnífico anfiteatro que foi requalificado. E é por isso que estamos a tentar, embora esta não seja a minha área, portanto estou aqui a falar um pouco também em nome dos colegas que têm o turismo e a cultura no Executivo, a nossa orientação política é para que esses espaços sejam potenciados. Por um lado, porque nos orgulhamos de ter hoje uma sala de visitas mais requalificada e dignificada no centro histórico, porque temos excelentes praças e jardins em Pinhal Novo, o Largo José Maria dos Santos, a Praça da Independência, onde aliás as próprias associações sentem que têm de se apresentar nestes espaços, chocar com as pessoas, com os novos residentes, que alguns dizem, então, mas há uma escola de música para os meus filhos, mas o quê? Não, Sefua, nunca ouvi falar, o que é isso a Sefua? De onde é que fica? Claro. Eles moram no lado norte, a Sefua é do lado sul, poucos andam aqui a passear pelas entranhas Essa é nova. da vila. Chama-se isso enraizar em público. E esta forma de aculturação, as pessoas depois É bem verdade. chocam com ela e dizem, olha, está ali a banda, eu não sabia que tínhamos uma banda. Olha, está ali o teatro a fazer uma animação num espaço. E tudo isto contribui para este projeto com valências integradas. Para esta realidade. E, portanto, sem dúvida, para além de termos programação para os equipamentos, temos que ter o espaço público ocupado permanentemente. E há aqui projetos que têm estado um pouco mais adormecidos. Eu recordo-me as noites de verão, o próprio Anima Verão, quando eu estive na Junta de Freguesia, e que é preciso retomar, é preciso dar espaço de realização, e isto não custa muito dinheiro, porque é feito com gente da terra que quer mostrar o trabalho ao qual se dedicaram, quer ter um espaço para mostrar as suas realizações, e creio que isto faz parte da tal reaprendizagem, valorização e a tal reaprendizagem de fazer hoje com menos recursos, é certo, mas com um grande recurso que são as pessoas. Seja bem-vindo. Entre e esteja à vontade. Conheça um pouco das nossas origens e dos nossos destinos, as potencialidades desta freguesia, o nosso património, a riqueza do nosso movimento associativo. Quem somos, o que fazemos, os serviços que oferecemos à população, os projetos de futuro de um lugar que, pela sua centralidade, enfrenta enormes desafios. Pinhal Novo, vila com contornos de cidade, onde se respira o ar do campo. É espaço de coexistência entre o rural e o urbano, entre tradição e modernidade. Mas é, sobretudo, uma terra hospitaleira, um lugar de vivência intercultural de braços abertos. Pinhal Novo assume-se também como sítio de partilha e de participação. Querido amigo, reconhece este pequeno recorte de um texto um pouco mais alongado que, ao tempo, pulava na internet. Não sei se continua em viagem, mas esta verdade local vital mantém-se para bem do concelho? Eu creio que sim. Não consigo fazer hoje um outro retrato. Isso é aquilo que eu realmente sinto que esta terra constitui. Fiz esse texto no momento em que tinha também a responsabilidade política da Junta de Pinhal Novo, mas creio que esse texto reflete um sentimento coletivo de todos os agentes sociais, culturais, políticos que existem nesta freguesia. E assim continua. Eu creio que está bastante atual e que é esse espírito e esse destino baseado desenvolvimento também sustentado. Exatamente. Aliás, ele só é sustentado se for feito precisamente também com os recursos próprios. E, portanto,
eu continuo a rever-me inteiramente nesse texto e a ter muito orgulho nesta terra onde nasci e onde tenho tentado contribuir para que ela se torne melhor e que seja apropriada e que se veja apropriada por todos aqueles que naturalmente têm a sua autoestima elevada porque têm visto os progressos desta terra, mas também por aqueles que nos visitaram, chegaram, deixaram-se seduzir e por aqui ficaram. E é um pouco esse espírito que tenho tentado também contribuir para que exista em Palmela. Aqui toda a gente se deixou conquistar e quer de facto, aliás, pessoas que vêm de outras origens e que já se dizem caramelos, porque antes ninguém queria ser caramelo, claro. Não é? Mas agora aqui passou a estar na moda, ser caramelo é ser desta grande região. E em Palmela a mesma coisa, as pessoas chegam, ficam seduzidas, voltam, outras fixam-se nas várias freguesias, claro que sim. E de facto deixam-se palmelizar, utilizando aqui arrojadamente e arriscando este neologismo. É muito assim, é muito assim. E ser pinhalnovense também é marca de sucesso num concelho tão típico como virado também para novas tendências. Sem dúvida, Pinhal Novo é talvez o local que tem essa vocação. É uma marca de sucesso. De maior, digamos, multiplicidade quer de intervenções, porque é o espaço que acolhe gente de diferentes destinos. É um espaço mesclado, exato, socialmente mesclado. até mesclado. Eu falei na interculturalidade, sim, precisamente claro. por Isso é uma causa forma disso, de riqueza por causa brutal. disso. Mas também fantástica. No nosso concelho, a grande riqueza que temos é a diversidade e a complementaridade das suas 5 freguesias. E que, infelizmente, claro. agora querem obrigar-nos à fusão. E ao desaparecimento. De facto, estas 5 freguesias são muito necessárias. Quinta do Anjo é um local de Exato. montanhões, tem o queijo, o pão e o vinho, mas também tem a tecnologia automóvel, tem o local que mais contribui para o produto interno bruto do país. Poceirão, uma grande dedicação aos campos, à agricultura, à pecuária. Estamos a falar aí de freguesias completamente rurais. Exatamente. Marateca, um local com muitas centenas de anos de história, que tem a riqueza do Zambujal, que tem também a riqueza da agricultura. Até a merecer uma escola, sei lá, Palmela, de ruralidades. Exatamente. Ser pinhalnovense, fazendo política autárquica na sede do concelho, nem de longe, hoje em dia, é ferrete junto dos grupos mais conservadores da Vila de Palmela. Repare, querido amigo, que nem digo concelho, digo vila. Sem dúvida. Bom, eu vivo tranquilo com essa questão, não há qualquer hipocrisia. Eu sou de Pinhal Novo, gosto muito da minha terra, mas também gosto muito do meu concelho e respeito muito Palmela, onde, aliás, fiz lá grande parte da minha juventude, participei em momentos exaltantes da afirmação até da identidade de Palmela, como as lutas pela manutenção do castelo como espaço público. Enfim, na minha juventude e no meu trabalho tenho provas dadas de um grande amor ao nosso concelho e também à sede do nosso concelho, a linda Vila de Palmela. E, portanto, eu, relativamente a essa matéria, vivo tranquilo e muito embrenhado no meu trabalho. E a prova, e ainda bem que houve este tirocínio da variação durante estes anos, antes de hoje ter esta responsabilidade de ser candidato à Câmara Municipal de Palmela, porque através do trabalho desenvolvido as pessoas puderam comprovar a minha dedicação, o meu empenho ao trabalho em prol de Palmela. E eu disse recentemente numa entrevista, e ninguém consegue dizer o contrário, que este foi o mandato de Palmela. Pelo volume de investimento e pelas inúmeras obras que as pessoas de Palmela ambicionavam há dezenas de anos. E, portanto, fico muito feliz
ainda por cima, a esmagadora maioria das obras, quer as obras do centro histórico, são várias, Sim, sim. Jardim Nuno Álvares, Parque Venâncio Ribeiro da Costa, arruamentos, sinalética, mobiliário urbano, a Azinhaga dos Carvalhos, ou a primeira fase de um troço do asfaltamento da Serra dos Barris. O trabalho que estamos a fazer na freguesia, de facto, atingiu valores de investimento nunca antes atingidos, e por via dos pelouros da minha responsabilidade. E, portanto, essa é uma prova de dedicação ao concelho, e sem alimentar qualquer espécie de bairrismo, porque cada comunidade tem as suas necessidades específicas. Outras freguesias teriam muito mais a queixar-se, mas penso que temos respondido, realizando as obras, as ações, sejam obras grandes, sejam obras pequenas, mas são aquelas que em cada freguesia foram consideradas prioritárias pelas juntas, pelos momentos de participação que promovemos com as populações. Aquilo que se conseguiu fazer neste tempo de vacas magras, onde muitas autarquias acabaram por suspender o investimento, o próprio país suspendeu investimentos estratégicos, nós não paramos e conseguimos chegar ao final destes anos difíceis com um enorme património de obra feita, e em particular em Palmela. E esta é uma boa resposta para aqueles que temiam o Álvaro Amar, um pinhal novense, no Executivo da Câmara. E, portanto, eu costumo assumir e honrar os meus compromissos com muito respeito, também pela opinião das pessoas, mas sobretudo com muito trabalho. É bem verdade. E assim acertou o passo com os ditos. É verdade. Pergunta do poeta palmelão José Gago. Num cenário político cada vez mais nublado e onde os valores de Abril vão sendo constantemente e de forma perigosa postos em causa, será necessário que as canções de protesto e os cantores de intervenção voltem à primeira linha de combate para acordarem de novo as mentes adormecidas? Bom, responda já, pois o poeta Gago não é de modas e deixou-lhe aqui no papelinho uma espécie de mensagem que virá a seguir. Sem dúvida. Eu creio que esta afirmação de indignação, de irreverência, tem de voltar a ser puxada para a primeira linha, seja na canção, seja no teatro, na pintura, em qualquer forma de expressão artística, ela deve estar muito presente. Isto porque a arte e sociedade têm de ter reflexos mútuos, porque não podemos construir ou pensar ou citar, relatar, historiar uma realidade, uma sociedade e um país que não temos. Devemos, certamente, manifestar o ensejo do país que queremos, um cenário ideal, mas temos também que ter na canção de protesto a denúncia. E, portanto, creio que faz todo o sentido. Diz o Gago: parabéns por ser candidato a presidente da Câmara Municipal de Palmela. Lembra-se de eu ter vaticinado isso numa entrevista no Arestas de Vento? Ora, cá está. Se ganhar, a coisa agora é diferente. Talvez mais difícil, não sei. Vão eleger-se, bem sei, mais 2 vereadores, dado o aumento de eleitores. Se ganhar, vai ter mais poder. Quem manda tem sempre poder. E por mérito, eu sei que é um homem de causas. Por mérito, repito, o que é que vai mudar? Já deve ter algumas coisas da vida do concelho tomadas como prioritárias. Receba um grande abraço deste seu amigo, José Gago. Eu retribuo esse abraço de amizade do José Gago, que é de facto um excelente poeta, mas acima de tudo um grande homem, um grande amigo. Dizer-lhe que de facto este novo ciclo político, que vou ter responsabilidade, se os eleitores entenderem, dar-me essa responsabilidade de dirigir, obviamente vai constituir um desafio muito peculiar. Estamos inclusivamente num momento em que, com algumas indefinições, eu
cheguei a dizer logo na intervenção da apresentação que era desejável que até tivéssemos outras eleições antes das autárquicas, mas se isso não acontecer, nós arriscamos a ir para um trabalho num poder local com um quadro legal, com um quadro de financiamento, com um quadro de atribuições e competências completamente diferente daquele poder local democrático que é de facto uma das pérolas, das conquistas de ouro da Revolução de Abril, e que as populações em todo o país, independentemente das forças políticas, se habituaram a reconhecer como uma grandiosa conquista. Isto porque estão a ser impostos enormes condicionalismos à atividade das autarquias, que fazem lembrar um pouco aquele espírito do Estado Novo, em que estas instituições locais, as autarquias, se destinavam essencialmente a reproduzir as políticas nacionais. E, portanto, a primeira grande afirmação e grande compromisso é que, no poder local democrático que eu defendo, pela força política em que me candidato e pelas equipas que constituirei e comigo farão um programa ambicioso, a primeira grande causa é lutar pelo poder local democrático, pela sua dignificação, para que tenhamos e continuemos a ter autonomia, uma autonomia de uma força que nos é dada pelas populações locais, e isto são batalhas que estão aí emergentes, por exemplo, contra a privatização da água, contra este estrangulamento financeiro que nos é imposto com o roubo de competências, com o roubo de impostos e de receitas locais, que nos querem obrigar à mesma política de austeridade cega que é seguida a nível central. Depois, a minha grande aposta, e eu tive o cuidado de dizer que o programa eleitoral será oportunamente apresentado, mas que ninguém como nós conhece as potencialidades do nosso concelho, as necessidades, e ninguém tem a melhor estratégia de desenvolvimento que nós. E porquê? Porque ela vai ser uma estratégia de desenvolvimento que vai continuar a ser partilhada e participada com as populações, com os agentes sociais, culturais e económicos. Nós habituámos-nos em Palmela a realizar em parceria, e num quadro de dificuldades tem sido isso que nos tem permitido continuar a fazer obra, a fazer grandes realizações com muito menos recursos, ao ponto, e eu repito isto, tenho dito ultimamente muito esta pequena história, de gente que nos visita e que acha que a crise não terá passado por aqui, porque temos grandes realizações, uma gala do vinho, uma grande festa, uma obra nova, claro, um espaço requalificado, e há ainda muita coisa para fazer, reconheçamos. Mas as pessoas acham que estamos aqui numa pequena ilha, num pequeno oásis. Não, a crise passou por aqui, está a deixar enormes marcas nas famílias, na sua qualidade de vida, também nas autarquias, porque nós chegamos ao ponto de não conseguir comprar em tempo útil uma peça para pôr uma máquina indispensável a funcionar. Claro. Tal não é a cegueira desta lei dos compromissos, entre outras, que nos impuseram, e de facto isso só tem sido possível, este sucesso, com o trabalho em parceria com inúmeras associações e agentes, e vai ter que ser esse o caminho, e apostamos fortemente na participação, na definição das prioridades. Nós temos que fazer aquilo que efetivamente é necessário e prioritário para as pessoas. E obviamente, quando falo nisto, não falo apenas na obra à porta da casa dessas pessoas, que naturalmente é a sua grande prioridade, é o seu umbigo. Há estratégias que vão ter que ser partilhadas e participadas com as pessoas, mas são estratégias mais globais, no plano do desenvolvimento económico e social. Há um enorme trabalho a fazer nesta área, com as dificuldades que as famílias vivem. Há também políticas mais ativas de incentivo à fixação
de empresas e à criação de emprego, a discriminação positiva para alguns setores que podem criar emprego, que podem respeitar o ambiente, respeitar o nosso ordenamento. Querido amigo, a tudo isso chamamos projeto político local. Sem dúvida, um projeto político local participado. Boa tarde, meus amigos, sou o poeta Luís Filipe Estrela e já disse, desejo as maiores felicidades aos presentes em estúdio. Já agora também ao grande auditório da Popular FM. A pergunta é a seguinte: tendo sido presidente de freguesia do Pinhal Novo e na altura já personalidade referenciada nos meios da cultura local e não só, não sente que, ao não ter sido vereador da cultura em Palmela, acabou por defraudar algumas expectativas depositadas em si? Sei de muita gente que esperava que isso tivesse acontecido. Sinceramente, desejo que seja feliz nas próximas eleições autárquicas. Um seu amigo, um grande abraço, Luís Filipe Estrela. Tem razão, houve de facto muita gente que achou que o meu percurso natural seriam as áreas da cultura, do desporto, da educação, porque é essa também a minha profissão, e tive currículo e experiências em todas estas áreas, mas eu creio que os pelouros que me foram atribuídos, que a minha camarada Ana Teresa Vicente teve uma grande visão, uma enorme perspicácia ao atribuir-me as áreas do urbanismo, Exato. do ambiente, das infraestruturas, que são áreas muito desgastantes. Envolvidas, Exato. envolventes. A pressão é enorme, Claro. A falta de recursos é grande, mas acho que foi um desafio que eu aceitei com muito empenho e que me tenho sentido à altura. Porque são áreas também que dizem respeito a necessidades básicas e ao dia-a-dia das pessoas. Claro. E confesso-lhe que não deixei de ser um homem da cultura por causa disso e que, inclusivamente, O dialeto assim o diz. Mas não só por isso, Não só é por que isso. mesmo nas opções que temos que fazer, Claro, a cultura está presente. e nomeadamente no ambiente, que é uma questão transversal sim, a todas sim. as nossas ações, ter uma sensibilidade especial para as questões da cultura, do social, ajuda-nos, enriquece-nos e completamente. ajuda-nos Sem cultura a não tomar, vamos lá. ajuda-nos a tomar decisões mais acertadas, mesmo em matérias eminentemente técnicas. Mensagem final. Olha, para mim é um enorme privilégio, como disse no início, voltar a este reencontro, um reencontro de amigos, de pensadores, de gente que faz uma profunda reflexão sobre o país, a sociedade, o mundo e em tudo aquilo em que a cultura, que é indispensável, pode contribuir para o transformar positivamente, e dizer-lhe que, para já dar os parabéns, cumprimentar o auditório, este conjunto de seguidores que são muitos desta enorme tertúlia vanguardista, porque é imprescindível manter em antena um programa de referência como este, um programa de valor e de valores. E, portanto, contem comigo quando quiserem continuar nestas conversas Muito obrigado. francas e amenas, a refletir sobre aquilo que nos rodeia, e eu darei o meu modesto contributo sempre que considerarem oportuno. Acabou de escrever a poeta digo eu, o espírito não tem sexo, Esther Cid. Um grande abraço para o Dr. Álvaro Amar. Uma boa entrevista, gostei muito e que ganhe as eleições, diz a Esther. Muito obrigado, Esther. Somos amigos também pelas redes sociais. Dr. Álvaro Amar, um grande abraço para si, naturalmente as melhores felicidades. Muito obrigado e retribuo um grande abraço a todos. Até breve, querido Até amigo. breve. Da coxa para a janela, o que faz falta? Quando o pão que come estava merda, o que faz falta? O que faz falta? No comboio descendente, ia tudo a gargalhar. Uns por verem rir os outros sem se tornar. No comboio descendente, de que luz a cruz quebrada. Derido, dirarado, dei. Derido, dirarado, dei. Derido, dirarado, dei. Olhos negros, bem morena,
Dela estou aprisionado, eu que sou por Santiago, cativo de Sarracena. Trova tão moura, tão bela, do castelo de Palmela. Arestas de vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.